Patrick Smith é piloto comercial e escritor. A maior parte do tempo, os pilotos se comunicam através de um rádio VHF de 2 vias. E funciona assim. Um membro da tripulação ou um controlador de tráfego aéreo pega o microfone ou usa um fone de ouvido e o botão no microfone. Aperta o botão, faz a transmissão, solta o botão e espera uma confirmação em linguagem de aviação, um cotejamento. 3 Golfo Charlie está pronto em Foxtrot 251. Saia da pista Charlie 25 à esquerda e aguarde. Aguardar em 25 à esquerda, 3 Golfo Charlie. O problema aparece quando 2 ou mais transmissões são feitas ao mesmo tempo. Elas cancelam uma a outra e o resultado é um guincho prolongado ou apenas um monte de estática. O que aconteceu em Tenerife foi que 2 transmissões importantíssimas que realmente poderiam ter evitado o acidente foram feitas no mesmo instante, foram bloqueadas e ninguém as ouviu. Existem dispositivos que podem ser colocados em rádios de aviões comerciais que não permitem a ocorrência de heterógenos, mas ainda não estão em todos os aviões. Mas isso não quer dizer que teremos uma crise iminente em que 2 aviões estão prestes a se chocar o tempo todo. Já faz 30 anos e não aconteceu de novo. E com cerca de 40 mil aviões decolando, aviões comerciais decolando no mundo todo dia os registros falam por si mesmos. Dito isso, é fácil resolver. Por que não fazê-lo? A catástrofe que aconteceu em Tenerife tem um nome técnico: incursão. A Federal Aviation Administration define uma incursão de pista como uma colisão ou uma quase colisão envolvendo 2 aviões tentando pousar ou decolar. A incursão de Tenerife pode ter sido a pior da história, mas não será a última. Segundo o último relatório que vi, ainda acontecem cerca de 300 incursões de pista todo o ano no mundo todo. No meu caso, eu nunca tinha passado por uma incursão de pista até o acidente de Tenerife. Mas uma já bastou. Outra será demais. As quase colisões em pleno ar são raras na história da aviação. Contudo, as quase colisões entre aviões enquanto um deles está em solo é uma ocorrência quase diária. Houve outro acidente. 6 anos depois do acidente de Tenerife em Madrid, envolvendo uma colisão em solo entre um DC-9 e um Boeing 727. Não houve nenhuma outra grande colisão em solo depois disso, até o acidente no aeroporto de Linate, em Milão, em outubro de 2001. Um jato executivo Cessna Citation foi liberado para taxiar no final da pista e ao fazê-lo taxiou na direção oposta e atravessou a pista, na qual um jato MD-87 estava decolando. A incursão de pista em Linate é muito parecida com a de Tenerife. Ambos os aeroportos sempre ficam cobertos pela neblina e na época nenhum deles tinha um radar de solo em operação. As incursões de pista são o foco da pesquisa de Ratan Katua na empresa de aviação Honeywell. De dentro da cabine de um avião que está chegando ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, ele demonstra o que os pilotos enfrentam com o controle de tráfego aéreo em qualquer voo. Quando nos aproximamos da pista, acontecem 2 situações potencialmente perigosas. Primeiro, nosso indicativo de chamada era muito parecido com o indicativo de chamada de outro avião. Ouviu que havia um 3 Charlie Charlie? Sim. Na frequência? É bem parecido. O nosso indicativo de chamada é 3 Golf Charlie. O que ouvimos no rádio na mesma frequência foi um indicativo muito parecido, 30 Charlie Charlie. Esse problema, esses indicativos de chamada semelhantes foram fatores importantes em incursões de pista anteriores. Em seguida, ocorre uma coisa que poderia facilmente gerar confusão sobre o indicativo. Uma mudança de pista de último minuto. 3 Golfo Charlie, mude para a pista 25 da direita, livre para pousar, 12507. No último momento da aproximação final, o controlador da torre nos pediu para fazer um desvio para pousar em outra pista, uma pista paralela.
E isso, é claro, dentro de um ambiente em que a carga de trabalho é alta, o estresse pode ser alto. Em outras palavras, isso certamente pode levar a uma situação que poderia causar uma incursão de pista. A nossa sequência de pouso confusa em Los Angeles ilustra por que muitos acreditam que mapas de alta tecnologia e sistemas de alerta de situação deveriam ser equipamentos obrigatórios em aviões comerciais. Mas outros não acreditam que a tecnologia seja a solução. Um monitor de TV mostra uma representação gráfica de onde o seu avião está em relação a outros aviões, no solo e no ar. Se houvesse algo parecido em Tenerife, talvez o acidente pudesse ter sido evitado. 6530 Mike na pista 25 da direita, livre para decolar. Entendido. Às vezes, essa tecnologia é mais requintada do que tem que ser. E há muitos avisos orais e representações com códigos de cores. Às vezes, eles requerem mais rapidez de raciocínio do que o piloto consegue ter naquele momento. Estudos mostram que quando a carga de trabalho de uma tripulação é alta demais ou baixa demais, o desempenho sofre. Em 1977, uma combinação letal de erro humano, neblina, problemas tecnológicos e superlotação na pista levou ao pior acidente da aviação de toda a história. Cada fator que levou à catástrofe de Tenerife poderia acontecer de novo em qualquer aeroporto hoje. Será que as lições de Tenerife foram totalmente compreendidas 3 décadas após o acidente? Quando você analisa a quantidade de pousos e decolagens que acontecem no mundo, em tantos aeroportos diferentes, acha que outro Tenerife não é tão improvável. Quem serve ao público tem essa fixação. Você vê uma tecnologia melhor, mais brilhante, mais moderna e acha que é uma panaceia. Mas na verdade não é. Se você tem neblina, se tem um aeroporto de geometria estranha, se sofre pressões de tempo, se tem um radar de solo que está inoperante, se tem uma situação em que acontecem discussões entre a tripulação na cabine, tome cuidado. Acho que se você perguntasse a 100 pessoas qual é a lição de Tenerife, acho que só 7 ou 8 saberiam do que está falando. Mas as lições que foram aprendidas foram aplicadas. As incursões de pista e quase colisões, como às vezes são erroneamente chamadas, têm aumentado. Mas, de certo modo, isso é só consequência de que existem muito mais aviões, muito mais pessoas voando. Um estudo encomendado demonstrou que voar em 2006 era cerca de 5 ou 6 vezes mais seguro do que era em 1980. Aprendi com esse acidente que em um avião nunca se pode ter pressa. Se você está atrasado, isso é muito natural. Mas você precisa criar algum tipo de procedimento para se acalmar e dizer: certo, vamos parar. Vamos parar o avião se for preciso até tudo estar perfeito. Bem, quando voei para cá, estava na última fileira de assentos no meio de uma família e havia 2 assentos vagos perto da saída e perguntei à comissária de bordo: aqueles assentos estão vazios? Posso ir para lá? E ela disse: está disposta e é capaz de ajudar no caso de uma evacuação? Eu disse sim. E então ela disse: consegue abrir a porta e ajudar as pessoas a sair? E eu disse: já fiz isso. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.